Boa noite. Louvado seja Deus, que nos dá mais essa oportunidade de cultuarmos ao Senhor, né? A gente está nessa adaptação, apesar de pouco mais de um ano que a gente tem vivido essa nova realidade aí, pandêmica, mas nós ainda seguimos nos adaptando, não é o nosso modelo ideal, mas é o que nós temos para hoje. Nós louvamos a Deus por termos essas possibilidades, né? Eu quero orar nessa noite, dando graças ao Senhor justamente por isso e pela vida de cada um que está participando, pela vida dos nossos irmãos e irmãs em Cristo, seja da Igreja Batista Betel, seja de outra denominação ou de outra igreja, ainda que batista. E quero orar para que o Senhor nos direcione nessa noite. Tenho certeza de que, de acordo com o que a palavra do próprio Deus nos diz, né, onde estão dois ou três reunidos, pelo menos dois ou três ali reunidos, o Senhor está presente e Ele tem nos abençoado, nos edificado. Nessa noite não será diferente, eu creio. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Senhor, Pai querido, obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, pelo Teu povo que se reúne, pelo Teu povo, Senhor, que agora para oficialmente ou de forma conjunta, te buscar. O Senhor é a razão da nossa vida, nós existimos por tua causa, existimos porque o Senhor nos criou, porque o Senhor nos criou à tua imagem e semelhança e nos criou para o louvor da tua glória. Nós continuamos a existir porque as tuas mãos nos têm sustentado. O Senhor nos tem guardado, abençoado, livrado de males. O Senhor, Deus, tem nos suprido em todas as nossas necessidades. O Senhor é Deus maravilhoso. E nós reconhecemos e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Como diz o cântico, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Te agradecemos, Senhor, e te louvamos pelas tuas promessas. Pai, em tempos tão difíceis, nós podemos olhar para os montes de onde nos vem o socorro que vem do Senhor, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Podemos ter a esperança nas promessas do Senhor, que nunca falharam e jamais falharão. Podemos enfrentar, Deus, as dificuldades atuais, presentes, na certeza de que o nosso Redentor vive e de que nada foge do teu controle. Por isso nós te glorificamos, por isso nós te te exaltamos, pedindo que o pedindo Senhor que o Senhor permaneça cuidando de cuidando nós, de nós, nos abençoando. Deus, provendo e, enfim, agindo segundo a tua boa, agradável e perfeita vontade. Se tu conosco, Pai, nos dirija nesta noite. Glorifica o teu nome, Pai. Obrigado pelo Sandro, pelos seus pais que vão nos direcionar nos cânticos. Usa a vida deles, que seja um tempo de comunhão, de louvor, de adoração em família. Nessa família, Senhor, e nós, como povo do Senhor, família do Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Sandrinho, meu irmão, por favor, nos apresente os seus pais e deixem que Deus os use mais uma vez. Nós queremos adorar ao Senhor junto com vocês, tá bom? Muito obrigado por aceitarem o desafio e o convite. O microfone está fechado. Foi. Boa noite a todos. Amém. Graça e a paz. Queria agradecer ao Regner pelo convite, né? De estar neste momento com a minha família, né? Esse momento de comunhão com os irmãos também, podendo louvar e adorar nosso Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória, né? E em família é melhor ainda, né? Queria estar apresentando meus pais também. Meu pai, o nome dele é Sandro, como eu. Boa noite, graças e paz a todos. Minha mãe, Maura. Graça e paz. E ambos congregam na Batista da Curva do Oeste. E, enfim, estamos juntos para glorificar o nome de nosso Deus. Espero que os irmãos sintam um pouquinho também desse amor que tem aqui em família.
e da parte de Deus também, que eu tenho certeza que Deus ele quer falar aos nossos corações, assim como sempre tem falado, né? E o Redney fez a oração, né, e mencionou Salmo 121, e era justamente os salmos que a gente escolheu aqui para estar compartilhando com os irmãos, né? É o Salmo 121, verso 1 e 2, que vai dizer assim: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O salmista fala e ele mesmo responde, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é exatamente isso, né? Deus, ele criou os céus e a terra, mas se fez homem, né? Se fez carne. Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, mesmo não merecendo. E hoje podemos ter esse livre acesso a Deus, né? Pelo único caminho que é Jesus Cristo, né? E essa primeira canção que a gente vai estar cantando, a gente agradeço e fala um pouco disso, né? Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu declaro, eu sou de Cristo, não sou do mundo, não. E que a gente possa declarar isso com todo o nosso coração, que esse sacrifício de Jesus Cristo, que valeu a pena, valeu realmente a pena, a gente declara com todo o nosso coração. Não somos do mundo, não, somos de Cristo, amém? Ela diz mais ou menos assim. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você acreditou na minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você acreditou na minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.
Amém. Calor. Essa segunda canção é justamente uma canção embasada no Salmo 121, que ela diz: me faz viver. Nos teus olhos encontro paz, minhas forças estão em ti, de braços abertos para mim, amor igual não há. Onde buscarei abrigo? Onde buscarei a paz? Meu socorro vem de ti, meu auxílio vem de ti, Criador dos céus e terra. Onde buscarei abrigo? Onde buscarei a paz? Meu socorro vem de ti, meu auxílio vem de ti. O teu amor me faz viver. Em teus braços encontro paz. Minhas forças estão em ti. De braços abertos para mim, amor igual não há. Onde buscarei abrigo? Onde buscarei a paz? Meu socorro vem de ti, meu auxílio vem de ti, Criador dos céus e terra. Onde buscarei abrigo? Onde buscarei a paz? Meu socorro vem de ti, meu auxílio vem de ti. O teu amor me faz viver. O teu amor me faz viver. O teu amor me faz viver. Amém. Que esse amor seja o que realmente nos faça viver a cada dia, através das nossas atitudes, da nossa gratidão a Deus, né? Queria estar agradecendo também a Deus pela recuperação do meu pai, que ele tá voltando agora, né, pai? De dengue, né? Tava com dengue esses dias. Tava, enfim, algumas manchas no corpo. Ele tá ainda se recuperando. Peço aos irmãos aí que estejam orando por ele, né? E eu sei que não só o meu pai, mas muita gente também pegou essa doença, né? A dengue. E não só a dengue, mas o Covid também, né? Que é um vírus aí que tá assolando a nossa nação. Então, peço aos irmãos que estejam continuamente orando. Amém, que bênção. Muito bom. Irmã Jurema, paz, minha irmã, boa noite. Paz, a paz do Senhor, boa noite. Boa noite. Eu vou dividir, tudo bem, Ju? Eu vou dividir esse nosso tempo de intercessão aqui em 2 momentos. A gente vai fazer um primeiro momento agora, e aí a Jurema vai orar por alguns pedidos que já foram apresentados. Se você tiver, meu irmão, minha irmã, algum pedido de oração, por favor, coloque aqui no chat. E aí o pastor Luizeto vai fazer um segundo momento de oração, de intercessão, logo depois da mensagem do irmão César, tá? Porque aí ele já aproveita, já ora, finalizando, fechando o nosso culto, e aí coloca os pedidos que forem apresentados agora durante o culto,
ele coloca também ao final da mensagem e ao final do culto. Tá bom? Ju, minha irmã, Deus te abençoe. Interceda por nós, por favor. Amém. Senhor, muito obrigado, Deus. Que gostoso, Senhor, louvar, adorar ao Senhor em família. Que delícia, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai amado. Muito obrigado por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo despertar neste dia, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos guardado. Obrigado pelo nosso trabalho. Obrigado pelas forças que o Senhor tem colocado em nós, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor é, por esse Deus grandioso, por esse Deus poderoso. A honra, a glória, o louvor é a Ti, Senhor. Seja adorado neste lugar, seja adorado aqui no meu lar, seja adorado em cada lar que está sendo representado agora, Senhor. Nós estamos aqui, mesmo distante, nós estamos aqui para te cultuar e bendizer e engrandecer o teu santo nome, porque tu és digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra. E por nós sabermos quem é esse Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono, nós queremos entregar vidas diante do teu altar, nós queremos colocar nossos pedidos diante do teu altar, porque nós confiamos e nós sabemos quem é o Rei a quem nós servimos, ao Deus que nós servimos. E em primeiro lugar, no começo de tudo isso, quero colocar diante do Senhor a vida do Cauê, que está aqui conosco. Ele está passando por esse processo, chamo isso de um processo na vida dele. Deus amado, Deus querido, sei que o Senhor está em todos os lugares, porque o Senhor é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Então, o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ali onde o Cauê está, que ele sinta a tua presença naquele lugar. Deus amado, Deus querido, dirija, opera todas as coisas que ele for fazer naquele lugar, Senhor, a cirurgia que já está marcada, que seja o Senhor conduzindo as mãos dos médicos, Deus amado, Deus querido. E o Senhor é um Deus que pode, Senhor, mudar todo o diagnóstico, todas as circunstâncias na vida de qualquer pessoa, Pai, conforme a tua vontade e o teu querer, Jesus. Então, eu coloco a vida do Cauê, que ele descanse no Senhor, que ele coloque toda a sua confiança no Senhor. Coloca os teus anjos acampados ali em volta dele, Senhor, livrando ele de qualquer bactéria, livrando ele de qualquer infecção, em nome de Jesus, Pai. Usando os médicos, enfermeiras naquele lugar como instrumento em tuas mãos, meu Pai. Em nome de Jesus, conduza todos os exames, conduza toda a medicação, Senhor, para o louvor da tua glória, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Coloco diante do teu altar também a vida do irmão William, da irmã Cristina. Obrigado porque ela tem se recuperado, aos poucos tem se recuperado. Obrigado pelo livramento. Obrigado porque o Senhor preparou um lugar para ela estar. Obrigado pelo médico que está cuidando da vida dela. Obrigado pelos enfermeiros que estão ali também monitorando junto ali com ela. Obrigado, Senhor, por tudo isso, Senhor. Continue sustentando a minha irmã, que cada dia ela apresente uma melhora, que ela dê testemunho daquilo que o Senhor fez sobre a vida dela, Deus, em nome de Jesus. O Senhor não é um Deus que não faz nada pela metade, tudo que o Senhor faz é completo, Senhor. Traga a restauração completa, tanto na vida dela como na vida do Cauê. Senhor, em nome de Jesus, também oro pela vida do irmão William, fortalecendo o meu irmão, sustentando o meu irmão nesse processo também que ele está passando, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio que tudo que nós passamos, dependendo do processo, é para nossa maturidade, é para o nosso relacionamento contigo, Deus amado, Deus querido. Peço também pela vida do Jurandir, que vai passar por uma consulta, que vai levar os resultados dos exames, que o Senhor conduza, Senhor, todo o tratamento, que tudo que seja feito seja direcionado pelo teu Espírito, pelo Senhor, em nome de Jesus, trazendo a paz no coração dele, trazendo para ele, tirando toda a ansiedade. Senhor, em nome de Jesus, prepara esta hora da consulta, prepara ali, Senhor, no abrir dos exames, que o médico seja cauteloso, que tudo que for fazer ali, Senhor, seja direcionado pelo teu Espírito, Deus. Cuida da vida da Adriana, no seu trabalho também, Senhor amado, fortalecendo e sustentando os teus servos nesse também processo que estão passando, Pai, em nome de Jesus. E agradeço pela restauração do pai do Sandro, pela saúde dele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem restaurado. O nome dele também é Sandro. Continue, Senhor, fortalecendo os teus servos, abençoando essa família, como tantos outros pedidos que nós temos. Obrigado pela recuperação da Maurileia. Obrigado porque o Jorge também está de volta no seu lar. Obrigado, Senhor, porque tudo isso é resposta de oração. E nós cremos, Pai, que o Senhor tem ouvido, que o Senhor tem preparado já tudo
tudo conforme a tua vontade e teu querer. O Senhor entrega conforme a necessidade de cada um. O Senhor sabe das angústias, dos medos, Pai. Vai cuidando de cada família, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo. Abençoa a vida do César, que vai trazer a palavra agora, que vai ser ministrada ao nosso coração. Senhor, usa a vida dele como instrumento das tuas mãos, que seja o fluir das tuas águas no meio de nós, e que nós saiamos daqui praticando a tua palavra, Senhor, seja uma reflexão de todo o tempo daquilo que o Senhor tem falado conosco. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos, congregando aqui, Senhor. Muito obrigado, porque é um tempo muito precioso. É um tempo de edificação, de encorajamento, Senhor. É um tempo de nós, como os irmãos vendo todos aqui, como nos alegramos de ver que estão bem, que estão todo mundo bem, Senhor. Muito obrigado por isso. E aqueles que estão passando por dificuldade, nós estamos aqui, Senhor, como Ur e Arão, fortalecendo uns aos outros, em nome de Jesus, esse nome poderoso. Amém. Amém. Quero fazer duas menções rápidas aqui, antes do nosso irmão César trazer a palavra para nós. A primeira delas é que a segunda música que o Sandro e a família e os pais cantaram é uma música do próprio Sandro, é uma música autoral. A irmã Glaucia até comentou aqui no chat, então depois vai para o YouTube. Se conseguir, Glaucia, põe para a gente aqui o link do YouTube, não sei se está fácil, e aí os irmãos vão poder ouvir um pouquinho mais, prestigiar o trabalho do Sandro. E a segunda menção é a Michelle, que está participando conosco. Eu não sei se ela está de BH, não sei se ela já está na Baixada, não sei onde é que a Michelle está, mas ela está conosco. Mi, saudade de você, tá? Deus continue te abençoando. Cezão, vamos lá, meu irmão. Deixa Deus te usar aí. Vai fundo. Oi, pessoal. Só para dar um oi. Tô em BH. Bom ver vocês. Tá bom, Mi. Valeu. Boa noite a todos. Michele, essa menção que também nós faríamos. Michele, bom vê-la. Louvado seja Deus. Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Esperamos em Deus que todos estejam se sentindo bem, porque o estar bem já não depende de nós, mas depende da vontade soberana do Senhor. Mas o se sentir bem cabe a nós, e nós, nesse momento, estamos nos sentindo bem, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele até aqui tem nos sustentado. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Sandro, pai, bom vê-lo. Saudades, meu irmão. Muito bom tê-lo conosco, assim como o Cauêzão também. Cauê, Deus é contigo. Vamos avançar, porque a boa mão, porque a poderosa mão do Senhor está constantemente sobre nós. Bendito seja o seu nome. Um tempo atrás, nós estávamos conversando em um grupo de irmãos e nós estávamos tratando de alguns assuntos pessoais, isso num discipulado mútuo, num aconselhamento mútuo, e tratando também de alguns posicionamentos que um servo de Deus precisa ter, alguns posicionamentos que um pai precisa ter, alguns posicionamentos que um chefe de família precisa ter. E daí, então, conversa vai, conversa vem, oração, um expõe a sua opinião bíblica, o outro traz uma base bíblica para que o seu argumento tenha fundamento, e ali uma opinião completando a outra. Em determinado momento, um irmão que estava entre nós, um líder, parou e disse: bom é se nós pudéssemos trazer um irmão para que estivesse aqui conosco, e com certeza esse irmão traria-nos uma palavra que nos orientaria. Perceba de que naquele grupo haviam homens que, pela misericórdia de Deus, eram líderes. Porém, um líder reconheceu de que havia um homem
mais sábio que poderia instruir esse grupo. Isso é sensacional. Por quê? Porque há necessidade de continuar em pleno conhecimento, continuar buscando em Deus a direção para todas as áreas das nossas vidas. E até mesmo por meio de vidas muito mais experimentadas em Deus para nos orientar. E foi exatamente dessa forma que este homem que nós estamos conhecendo nessas quartas-feiras que se passaram, cujo nome é Esdras, para alguns, Esdras, ele agiu. O capítulo 7, nós estamos no capítulo 8, mas o capítulo 7 de Esdras é que traz o pano de fundo para toda a narrativa que nós estamos vendo daqui para frente. E hoje nós entraremos no capítulo 8, mas a partir do versículo 15 ao versículo 23. Todo o restante da narrativa tem por base o capítulo 7, onde ali, em 10 versículos, houve uma síntese de toda a história que está sendo esmiuçada, de toda a história que está sendo minuciosamente detalhada, os pormenores dos 10 capítulos, dos 10 versículos que nós vimos estar sendo desenrolado agora. O pano de fundo do capítulo 7, ele fala exatamente desse retorno, do segundo retorno, de Esdras está nesse segundo retorno, e esse segundo retorno, ele dá testemunho da fidelidade de Deus. Ele dá testemunho da ação real, providencial, sobrenatural de Deus em toda a história, não só do povo naquele momento, mas toda a história do povo de Israel. Recursos financeiros, recursos materiais, recursos humanos tinham sido até aqui providenciados por Deus. E agora, um grupo é trazido em segurança, e essa segurança ela não se limitava somente àquele momento, mas era uma segurança que trazia àquele grupo liberdade e libertação, que começou aos nossos olhos através do decreto de Artaxerxes. Aí, então, nos é apresentado a escolha de um grupo. Grupo esse que tem na sua genealogia uma extrema importância. Essa genealogia mostra autoridade política, autoridade espiritual, porque essa genealogia, ela apresenta a linhagem de Davi. Jesus, filho de Davi. Jesus, descendente de Davi. Jesus faz parte ou tem em sua genealogia Davi. Depois que é nos apresentado, por meio dessa genealogia, os chefes de famílias que retornam ou que são procurados por Esdras, a partir do versículo 15, do capítulo 8, diz assim. Abra lá comigo a sua Bíblia no capítulo 8, a partir do versículo 15 do livro de Esdras. E nós vamos ler até o versículo 23. Esdras, capítulo 8, do versículo 15 ao versículo 23. Os chefes de família são apresentados e Esdras e os reúne. E diz assim, a partir do versículo 15. Eu os reuni junto ao canal que corre para Abá, e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso, convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã,
Natã, Zacarias e Messulão, que eram líderes, e Joiaribe e Natã, que eram homens sábios. E os enviei a Ido, o líder da Cassifia. Eu lhes falei o que deveriam dizer a Ido e aos seus parentes, os servidores do templo em Cassifia, para que nos trouxessem servidores para o templo de nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias, homem capaz dentre os descendentes de Maio, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens, e também Asabias, acompanhado de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, e os irmãos e filhos, 20 homens. Trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali, junto ao canal de Avá, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Senhor, essa é a tua palavra, e é por meio dela que nós temos vida e conhecemos ao Senhor e a tua vontade. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor ilumine a nossa mente, escancare a porta dos nossos corações, a fim de que saiamos daqui transformados para o louvor da tua glória. Usa-nos, a fim de que o teu nome seja sempre evidenciado. Age na vida dos nossos irmãos que estão agora reunidos por meio desse aplicativo, para que nada e nem ninguém perca a atenção naquilo que o Senhor ministrará. Seja sempre o Senhor bendito, glorificado, exaltado, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos lá. Vamos juntos conhecer esses pormenores, vamos juntos absorver os princípios bíblicos que tem por trás desses versículos que nós lemos. A partir do versículo 15, Esdras nos diz que ele reuniu esses líderes e que nessa reunião ele percebeu que não havia nenhum dos filhos de Levi. Essa não tinha sido a primeira vez que a narrativa nos mostra que tinha a falta dos levitas. No capítulo 2, se você bem lembrar, a Sesbazar tinha passado por isso. Sesbazar também tinha ou teve essa dificuldade de encontrar os levitas para que houvesse a disposição desse retorno. Porém, uma informação é muito importante aqui. A pausa de 3 dias não foi uma perda de tempo ou simplesmente uma parada por simples descanso. Não. Esdras tinha por trás do seu pensamento uma questão avaliativa. Ele queria avaliar, ele queria perceber, ele queria entender, ele queria pontuar aquilo que o Senhor vinha fazendo. Nessa avaliação, Esdras percebe e tem uma descoberta não tão agradável: a ausência de levitas. E não só de levitas, mas de servidores do templo. Esse é um contratempo revelador. Era natural que estes homens, que não quiseram, nesse segundo retorno, e homens importantes dentro da liturgia de adoração a Deus, que não quiseram retornar, de que eles se retraíssem. Por quê? Porque havia uma perspectiva, e essa perspectiva era uma perspectiva amedrontadora. Eles não só tinham que desfazer, eles não só tinham que se desenraizar
de uma cultura da Babilônia que eles haviam sido criados, porém que eles não pertenciam à Babilônia, eles estavam ali como peregrinos e enfrentavam uma mudança drástica em suas vidas. E não só numa questão de costumes, eles teriam que mudar as suas atividades, eles teriam que sair de uma rotina, de uma vida comum e ser inserido numa vida de adoração e de serviço no templo. Havia também uma perspectiva de que, aqui nós estamos ganhando o nosso dinheiro, aqui nós estamos trabalhando, aqui nós na Babilônia nós temos tudo o que precisamos, nós estamos seguros, nós temos a nossa casa, nós temos os nossos móveis. Para que nós vamos sair daqui? Para que nós vamos se expor? Eles estavam em um confinamento, porém, eles não tinham sido chamados para viver esse confinamento na Babilônia. Eles tinham sido chamados e constituídos pelo Senhor, e isso ficado muito claro através de Davi, para servir ao Senhor. E com sabedoria, com a sabedoria que Deus lhe deu, uma sabedoria que Artaxerxes reconheceu em Esdras, Esdras escolheu de forma estratégica os emissários que haveriam de retificar essa situação. E daí nós vamos ver de que haviam 11 homens, 9 homens foram escolhidos por causa da sua influência entre os outros, 9 homens com autoridade, 9 homens que tinham a persuasão sobre os demais, e também 2 homens. Esses 2 homens, eles já tinham uma qualificação superior, eles já tinham uma perícia diplomática, eles tinham todos os requisitos técnicos para voltar lá e requerer que os levitas viessem. E Esdras não somente confiou nos requisitos técnicos daqueles homens, mas Esdras deu instruções específicas. Esdras foi um líder corajoso e orientou expressamente o que aqueles homens deveriam dizer e a quem deveriam dizer. O resultado foi altamente satisfatório, não somente numericamente, mas houve a adesão de um homem, que é destacado aqui como um homem capaz, um homem de entendimento, um homem discreto, um homem que passaria despercebido naquela situação, porém, um homem que teria uma atitude, uma ação relevante, muito mais do que os 9, depois muito mais do que os 2. Por isso que Esdras, na sua narrativa, diz que esse homem era capaz. A missão foi bem sucedida, providência de Deus, a mão de Deus. Esdras, novamente, dá o crédito à bondosa mão de Deus. 220 servidores voltaram. Entre eles haviam os levitas, mas também haviam aqueles que trabalhavam para os levitas, aqueles que fariam o trabalho mais pesado, o trabalho mais árduo. Esdras tem êxito no seu recrutamento. A missão de Esdras, de instruir aquele povo, não somente cognitivamente, mas de forma prática, estava tendo êxito, porque a boa mão do Senhor estava sobre eles. Então, depois de avaliar, depois de perceber, e com sabedoria escolher, e com coragem orientar, o resultado foi alcançado. Contudo, irmãos, nós não podemos esquecer, porque Esdras não esqueceu, a boa mão do Senhor estava sobre eles. Obreiros estavam à disposição de Esdras. Daí, então,
depois de Esdras ter um material humano à sua disposição, Esdras faz o quê? Esdras faz uma proclamação. Esdras recorre ao emblema da oração como algo superior aos recursos humanos, como algo superior aos recursos técnicos. Esdras reconhece de que apenas bons chefes, homens sábios e um homem capaz não seria suficiente para desempenhar uma tão grande obra que estava sobre a sua responsabilidade. Então, Esdras proclama um jejum. Esdras recorre ao Senhor em oração, porque os propósitos de Deus só são alcançados por meio da oração. Não por causa do Senhor, mas por causa de confiar e da confiança do homem nos seus próprios recursos. Esdras não se deixou levar. E naquele momento de ansiedade, naquele momento de incerteza, Esdras mostra àqueles homens, por meio da proclamação do jejum, que havia muito mais. Havia algo superior, muito mais além de todo conhecimento técnico, muito mais além do que todo conhecimento cognitivo, muito mais superior e importante do que qualquer recurso humano. Esdras mostra para aqueles que estavam ali com ele, à beira do rio, a necessidade de se humilhar diante do Senhor. Esdras mostra para aqueles homens e proclama a necessidade de se rasgar diante do Senhor, mostrando ao Senhor na sua posição de que Ele é superior a tudo e a todos. Esdras mostra, por meio daquela proclamação, que não havia caráter suficiente que estivesse acima da boa mão do Senhor. Esdras mostra que não havia homem ali moralmente suficiente que chegasse aos pés do Senhor. Esdras mostra que não havia homem ali então qualificado suficientemente que estivesse acima da dependência e acima da boa mão do Senhor. Por meio do jejum, Esdras mostra de que, por mais que houvesse um status, de que mais que houvesse um estado, uma qualidade, uma característica, uma condição para a obra do Senhor, não é o suficiente. Esdras levanta a bandeira da dependência de Deus e coloca todos ali, inclusive ele, na posição em que eles deveriam estar diante de Deus. Nesse jejum, Esdras reconhece de que só haveria segurança nessa viagem, dependendo do Senhor. Os perigos que acompanhavam as caravanas no deserto eram perigos tão grandes como nos dias de hoje. E não somente o perigo do assalto, mas acidente, enfermidade, que poderia prejudicar a todos nesse retorno. Esdras, por meio da sua proclamação, através do jejum, reconhece que o livramento, seja de ataque, seja de enfermidade, seja de qualquer âmbito e qualquer área que fosse, só viria na dependência do Senhor. Nesse pedido, Esdras inclui também, e fica muito claro no texto, os filhos. Havia uma preocupação de Esdras com as crianças, o que mostra para nós que famílias inteiras decidiram retornar para o lugar de adoração a Deus.
fica muito claro de que havia, naquele momento, a necessidade de um cuidado divino. As crianças, naquele momento, retratavam a fragilidade daquele povo. E não somente isso. Esdras, que tem por base o capítulo 7, no versículo 10, quando diz que Esdras procurou aprender, depois Esdras procurou a praticar, depois Esdras se dispôs a ensinar. Naquele momento, o versículo 10 estava se cumprindo na vida daquele povo. Esdras não tinha somente uma preocupação física com aquelas crianças. Esdras não tinha somente uma preocupação física com aqueles homens, com aquelas mulheres e com aquelas famílias, mas Esdras tinha uma preocupação de mostrar àquela geração que estava retornando uma vida prática, devoção e dependência de Deus. Esdras, que até aqui reconheceu a boa mão do Senhor, em nenhum momento virou as costas para essa boa mão, e não somente ele não virou a mão, não virou as costas, mas mostrou para aqueles que estavam retornando não virem as costas para Deus. Ei, crianças, dependam do Senhor. Ei, mulheres, dependam do Senhor. Ei, homens sábios, homens capazes, chefes de famílias, dependam do Senhor. Irmãos, famílias, mulheres, crianças que irão nos ouvir, assistir esse vídeo, dependam do Senhor. Estudem, qualifiquem-se, busquem, procurem, mas dependam do Senhor, dependam da boa, poderosa e grandiosa mão de Deus. Esdras estava ensinando para uma descendência futura, para uma geração futura, não depender do seu braço, não depender de si mesmo, mas depender do Senhor. E aqui fica um adendo para a nossa grande responsabilidade que nós temos, de ensinar os nossos filhos, de ensinar as nossas crianças, de orientar as nossas esposas, homens da Igreja Batista Betel, dependam do Senhor e oriente suas filhas e seus filhos a depender do Senhor. Bendito e louvado e engrandecido seja sempre o nome desse Deus maravilhoso, poderoso, do grande eu sou. Contudo, neste momento de jejum, nesse momento de oração, Esdras também reconhece de que havia muitas bagagens ali com eles, havia muito tesouro, havia um recurso financeiro altíssimo com eles, mas Esdras pede para que o Senhor lhes dê uma viagem segura, e não somente a eles, mas às crianças, e também para que o Senhor guardasse os seus bens. Segurança, seja ela em qual área for da vida de um servo de Deus, está no Senhor. O jejum, ele é comum em todo o Antigo Testamento. Todos nós bem sabemos que Davi jejuou. Em que momento Davi jejuou? Implorando pela vida do seu filho, 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos ver também que os habitantes de Nínive jejuaram quando eles ouviram as notícias do julgamento. Jonas 3:5. E nós vamos ver que Dario jejuou enquanto Daniel estava na cova dos leões. Situações em que somente a humilhação diante de Deus proporcionaria o reconhecimento da dependência de Deus. A boa mão do Senhor esteve sobre eles, está sobre nós. Por isso, nos humilhamos diante do Senhor. Por isso, reconhecemos o nosso estado miserável, de pobreza, de total nudez diante do Senhor.
Por isso, reconheçamos de que os nossos bens materiais não provêm dos nossos esforços, mas provém da boa mão do Senhor. É isso que Esdras estava ensinando aquele povo. Contudo, em determinado momento, Esdras declara que teve vergonha. E ao nós lermos o versículo 22, logo depois de Esdras proclamar um jejum e trazer um ensinamento tão eficaz, Esdras teve vergonha? Vergonha do quê? Vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois nós tínhamos dito: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas seu poder e sua ira são contra todos os que abandonam. A ideia por trás aqui, quando Esdras diz que teve vergonha, Esdras não estava se referindo ao jejum. Esdras não estava se referindo que ele teve vergonha de evidenciar a quem ele dependia. Não. A vergonha de Esdras foi que até aqui ele tinha declarado que a boa mão do Senhor estava sobre ele, e agora ele ia pedir auxílio humano. E agora ele ia, diante daquele povo, recorrer a carros, cavaleiros e a espada. Esdras hesitou. Esdras reconheceu de que dessa forma ele não estaria agradando ao Senhor. Esdras reconheceu de que muito mais do que recursos bélicos, muito mais do que qualquer recurso material, ele precisaria continuar dependendo da boa mão do Senhor. Esdras reconheceu e decidiu e evidenciou a todos aqueles que estavam com ele a necessidade de depender constantemente, irrevogavelmente de Deus. Solenemente, ele mostrou isso através do jejum e da oração. Esdras selou o seu compromisso com o guarda de Israel. Esdras mostrou de que o Senhor continuaria agindo por meio da dependência deles, por meio da fé deles em Deus. Mesmo que diante de tantos perigos, mesmo que diante de tanta incerteza, mesmo que diante de tanta oscilação, Esdras, naquele momento, não poderia hesitar. Por trás desse versículo, a ideia é só de passar na cabeça de Esdras a necessidade de recorrer ao homem e virar as costas para Deus, ele ficou extremamente constrangido. Ele ficou extremamente frustrado. Ele ficou extremamente abatido. Por isso ele teve vergonha. Ele não teve vergonha do reconhecimento que ele tinha feito em público e tinha estimulado aqueles que estavam com ele também a fazer, de adorar a Deus, de recorrer a ele em jejum e oração. Não. Esdras teve vergonha só da possibilidade de deixar de depender de Deus e passar a depender do homem. Por isso, Esdras encerra essa linha de raciocínio no versículo 23, dizendo: por isso, por causa da possibilidade de depender de homem, não de Deus, por causa da vergonha que eu passaria de depender de homem, não de Deus, por isso é que nós jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus. Por causa da boa mão do Senhor que tinha os conduzido até agora. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Porque o Senhor até aqui tinha cuidado deles,
porque o Senhor, desde Esther, tinha mostrado a fidelidade dele ao povo de Israel. Por isso, Esdras jejuou, ensinou o jejum. Esdras suplicou e ensinou a oração, reconhecendo que todas essas bênçãos só tinham os alcançado por causa de Deus. E de forma sublime, simples, porém extremamente edificante, Esdras enfatiza a realidade de que Deus atendeu às orações. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Louvado seja sempre o nome do nosso Deus, que sempre nos atende de acordo com a sua vontade, que sempre nos guarda debaixo da sua bondosa, grandiosa e poderosa mão. É necessário seguir o ensino de Esdras e depositar nesse Deus grandioso, no guarda de Israel, toda a nossa confiança por meio da nossa fé. Esdras não tinha somente um conhecimento superficial dessa realidade. Não. Negativo. Esdras tinha um conhecimento prático dessa realidade. Esdras tinha um conhecimento vivido desta realidade insuperável, dessa realidade imutável, dessa realidade invencível. Por isso, cabe a nós nos manter em oração. Por isso, como o povo de Israel, neste momento, pós-exílio, reconhecer constantemente a mão do Senhor exposta a todos aqueles que nele confiam e de que nele depositam a sua fé. Aí, como eu assim, uma musiquinha, né? Estava aqui esses dias orando e pensando em tudo aquilo que o Senhor tem feito e como a boa mão do Senhor tem cuidado de nós. Aí eu lembrei daquela da harpa cristã, 515. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. É isso, irmãos. Esdras sabia que a boa mão do Senhor estava sobre ele, estava indo com ele. Por isso, a confiança estava depositada nele. Mas quando nós pensamos em jejum, no Novo Testamento, e todos nós reconhecemos essa história e conhecemos e recitamos e ensinamos. É verdade, pastor. Louvado seja Deus por isso. Aleluia, aleluia. Mateus. Há uma história ali em Mateus em que nós reconhecemos e até dizemos. E qual é essa história? Tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Abre lá, para a gente aprender de que forma esses princípios de Esdras fazem a diferença para nós nos dias de hoje. De forma prática. Abre lá, meus irmãos, rapidamente, para que haja aplicação em nossas vidas nos dias de hoje. Novo Testamento,
Mateus 17, a partir do versículo 14. Enquanto você abre, é impressionante como o livro de Esdras, apesar de ser um registro histórico, ele nos apresenta as misericórdias de Deus. Misericórdia é essa que o povo de Israel vivia, renovada, toda manhã. Esdras, por meio dos relatos históricos, apresenta anos cheios de fidelidade de Deus, anos recheados da graça de Deus, anos recheados do avivamento de Deus. Esdras reforça ao povo de Israel a necessidade de se confiar totalmente em Deus, soberania de Deus. No entanto, a gente vê e aprendemos de que a soberania de Deus, ela não entra em conflito com a responsabilidade do homem. A soberania de Deus, ela não contraria o comportamento do homem. Muito pelo contrário, a gente vê e viu até agora, nos relatos históricos de Esdras, que a soberania de Deus conduzia aqueles homens a tomarem decisões reais, a tomarem decisões enquanto seguiam aquilo que o Senhor os orientava a fazer. O livro de Esdras, até aqui o capítulo 8, do versículo 15 ao versículo 23, ele amplia o papel crucial da palavra de Deus e da oração. Como a palavra de Deus e a oração, ela é de extrema importância na vida daqueles que se submetem a Deus, na vida daqueles que recorrem constantemente a Deus. Esdras nos mostra, até aqui no capítulo 8, o quão útil é lembrar da boa mão do Senhor. Esdras mostra a necessidade de se ter uma vida prática cristã. E creio que você já achou lá o capítulo 17, a partir do versículo 14 de Mateus, Novo Testamento. Vamos ler aqui rapidamente, tá? Quando chegaram onde estava a multidão, e um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Daí nós vamos dar um salto por versículo 21, aonde o próprio Senhor Jesus diz: mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Você lembra da história? Eu também lembro da história. Em síntese, a gente percebe nessa história, nessa narrativa que Mateus discorre, a gente percebe de que em maior ou em menor extensão, todos que ali estavam envolvidos naquela situação eram carentes. E carentes de quê? Carentes de fé. Porque aqui, nessa situação, havia os discípulos envolvidos, um pai envolvido também, havia uma multidão envolvida. E eles não tiveram fé. Eles, naquele momento, fracassaram no exercício da prática da fé. Eles fracassaram em se manter em uma fé permanente. A mesma distorção que hoje há ocorria também naqueles dias. O povo andava, e daí não só a multidão, mas naquele momento os discípulos andavam voltados por uma direção errada, para uma cosmovisão errada, para uma perspectiva errada, longe de uma confiança íntegra e total em Deus. E daí, no meio dessa narrativa, quando Jesus acrescenta e faz uma pergunta é essa:
que está ali no versículo 20, que ele diz: porque a fé que vocês têm é pequena. Jesus questiona aos seus discípulos e aqueles que ali todos estavam. Jesus questiona ao ponto de reconhecer o quão era doloroso para ele perceber nos seus e na multidão a falta de fé. Jesus tinha caminhado com eles. Jesus já tinha apontado e evidenciado todo o poder de Deus até naquele momento. Jesus já tinha mostrado a eles a infinitude do seu amor por meio das ações. Contudo, eles tinham fracassado. Tinham fracassado de forma tal que Jesus pergunta a eles: até quando suportarei vocês? Jesus, lado a lado com eles, há 3 anos. E eles ainda não tinham uma fé suficiente. A questão aqui não é a casta de demônio, que muitas vezes nós ressaltamos. Ou até mesmo, sem desvalorizar o jejum e a oração. A questão não é essa. A questão é depositar a fé em quem de fato pode retribuir a altura dessa fé. E muitas vezes nós pegamos esse texto e valorizamos a casta de demônio. E valorizamos o jejum e a oração. Mas o grande valor por trás dessa narrativa é a fé. Da mesma forma que Esdras, lá, pós-exílio, supervalorizou a mão do Senhor, da mesma forma que Esdras, depois de ter todo o recurso humano ao seu dispor, ele percebeu: não é o suficiente. Não é o suficiente. Vamos exercitar a nossa fé. De que forma? Através do jejum, nos humilhando diante do Senhor, suplicando ao Senhor e reconhecendo de que somente Ele pode nos atender. É essa a ideia que Mateus está trazendo ao povo que, como nós, teve acesso a essa narrativa. Não valorizemos a casta de demônio. Valorizemos o exercício da fé de forma prática. Valorizemos o exercício constante, fervente de oração. Valorizemos uma vida prática cristã, praticando o jejum. Porque somente assim reconheceremos a boa mão do Senhor sobre nós. Esse momento parece familiar, não parece? Para nós agora. À medida que os anos vão passando, as décadas vão passando, à medida em que nós viramos aos outros e falamos assim, sabe quantos anos eu estou aqui? Sabe quantos anos eu tenho de crente? Sabe há quantos anos eu tenho de igreja? Nós temos essa tendência. À medida que os anos vão passando, nós temos essa supervalorização. Mas nós também incorremos a um erro. À medida que os anos vão passando, a nossa tendência é não reconhecer a boa mão do Senhor. A nossa tendência é diminuir a nossa vida de oração e dependência do Senhor. A nossa tendência é deixar de praticar o jejum.
A nossa tendência é, à medida que os anos vão passando, reconhecer reconhecer os recursos que temos de depender do Senhor. Isso é todos nós. Todos nós incorremos nesse erro. Porém, o ensino para a nossa vida, o ensino para as nossas vidas nesta noite é: quanto mais os anos passam, mais necessitamos do Senhor. Quanto mais anos o Senhor nos acrescenta no seio da igreja, mais necessitamos de ter uma vida de oração. Quanto mais os anos passam dentro do seio da comunhão da igreja, mais necessitamos de praticar o jejum. Muito mais do que apenas um genérico e que se limita só. Nós passamos e reconhecemos e aprendemos com Esdras e com Jesus em Mateus a confiar ilimitadamente em Deus, porque é Ele quem respondeu às suas orações até aqui, e também é Ele quem não respondeu às suas orações que não estavam de acordo com a vontade dele até aqui. Atividades essenciais, ações essenciais de uma vida prática, por meio da lembrança de tudo aquilo que Deus já tinha feito em favor dos ensinou naquele momento. Foi isso que Jesus lembrou aos seus discípulos naquele momento, na narrativa de Mateus. E é isso que o Senhor nos ensina nos dias de hoje, na Covid-19, do coronavírus. Lembra-te de tudo aquilo que o Senhor já fez até hoje. Lembra-te de tudo aquilo que o Senhor já fez no seu passado e confie em tudo aquilo que Ele te promete por meio da tua palavra para fazer do porvir até que Ele venha. Essência de uma vida prática cristã. Elementos básicos de uma vida cristã. É isso que o Senhor quer nos lembrar. E que muitas vezes, por conta de anos e anos e anos e anos, nós deixamos de lado. Olhe, dependa do Senhor. Confie no Senhor, que a boa mão dele é fiel para nos livrar, nos proteger, como fez em Esdras, como fez em Mateus e como faz agora. Irmãos, Cristo contigo, vá. Se Cristo contigo está, vi. Se Cristo te prometeu, não questione, porque Ele voltará para nos buscar e espera nos encontrar em uma vida dedicada a Ele por meio da nossa fé. Deus os abençoe. Tenhamos todos nós uma boa noite e continuemos a aprender com o Senhor através da sua palavra, orientados pelo Espírito Santo, o nosso auxiliador. Vamos orar?
Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai das luzes, Pai das multidões. Exaltado, engrandecido seja sempre o teu nome, Pai. Porque o Senhor corrige aqueles ao qual o Senhor ama. E se até aqui o Senhor tem nos corrigido, tem nos lembrado, é porque o Senhor nos ama. Sendo assim, ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a retribuir a esse tão grande amor. Constranja-nos, ó Deus, a constantemente nos submeter ao Senhor, à tua vontade, e a depender somente da tua ação. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Quando valorizamos recursos técnicos, argumentos intelectuais, quando supervalorizamos atitudes humanas, atitudes de bom senso, e deixamos de lado o patamar da tua santa palavra, o crivo das santas escrituras. Traga-nos de volta aos olhares fitados constantemente na cruz, porque é de lá que emana todo o suprimento para as nossas vidas. Seja, Pai, sempre o Senhor bendito, glorificado, exaltado, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Fiquem na paz e vamos avançar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É contigo, meu irmão. Amém, meu irmão. Que bênção, César. Deus continue te abençoando e usando a tua vida. Oração, jejum, entrega, busca. Não podemos abrir mão dessas coisas. Confiança sempre no Senhor, sempre. Texto maravilhoso, muito bom. Luizeto, meu irmão, boa noite, paz. Graça e paz, amado. Você pode nos dirigir aqui em oração? Sim. Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Nunca convidem pastor Luizeto e Carlos César, missionário, para um dueto, principalmente convidando a irmã Márcia para a filmagem. Não façam isso. Não façam isso. Vamos orar? Que palavra boa, que palavra maravilhosa. Precisamos orar, precisamos clamar, precisamos buscar a presença do Senhor. E recebi a informação de que o Cauê está participando conosco. Se o Cauê estiver nos ouvindo, um abração, Cauê. Você sabe que você é especial, é muito amado pela Igreja Batista Betel, principalmente amado pelo Senhor. Tá joia? Abração para todo mundo. Irmã Márcia, sabe que a brincadeira é carinhosa pelo amor e pelo carinho que nós temos com ele. Vamos orar, gente. É muito bom falar da palavra de Deus, é muito bom pertencer à família, ao povo de Deus, e quero estimular você a participar da Escola Bíblica Dominical. Hoje, estudando a lição, preparando a lição para domingo pela manhã. Gente, quanto ensinamento que nós temos, assim como nós recebemos da parte do irmão Carlos César hoje pela ação do Espírito Santo. Tenho certeza que também no domingo pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, você há de ser abençoado, e no domingo à noite também. Querido, bendito, amado, bondoso Pai, muito obrigado por essa palavra que vem chamar a nossa atenção, que vem nos despertar para a necessidade da oração, do jejum, de uma vida comprometida com o Senhor, de um companheirismo, de uma confiança, de uma entrega e dedicação completa ao Senhor. Ah, Senhor, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados, os maus pensamentos, as atitudes indevidas. Santifica-nos, Pai, teu nome seja exaltado, glorificado através das nossas vidas. Que a palavra pregada pelo teu servo, missionário Carlos César, esteja alcançando nossas mentes e nossos corações,
e sejamos praticantes da Tua palavra e não somente ouvintes. Obrigado a Deus pela participação musical do irmão Sandro Salgado, sua família, recompense e abençoe também os Teus servos em nome do Senhor Jesus. Continuamos clamando a Deus pela saúde e pela vida do Cauê, tão especial para nós. Clamando a Deus pela recuperação da irmã Lília. Clamando a Deus pela Neuza, amiga da tua serva Lígia. Clamando, Senhor, pela tua serva Elisa. Clamando, Pai, pelos anciãos da tua igreja. Clamando, Senhor, por todos os irmãos que estão passando por um tratamento de saúde. Clamando, ó Deus, por cada idoso, cada idosa, cada casal, cada jovem, cada adolescente, cada junior, cada criança, cada homem e mulher da Igreja Batista Betel, Pai. Tu sabes, tu conheces as necessidades, ó Deus, do teu povo, em nome do Senhor Jesus, entra com a tua providência. Tu sabes o que cada um está apresentando diante do Senhor. São tantas as demandas. Ó Deus, a tua serva Cristina, que tem melhorado, e há de melhorar muito mais para o louvor da tua glória. Há de sair fortalecida ela e sua família dessa experiência pela qual estão passando, ó Deus, em nome de Jesus. Repreenda toda dor, toda enfermidade, todo mal na vida da tua serva Cristina e dos teus servos e do teu povo, ó Deus, dando força, dando a resolução, ó Deus, dando fé, alegria, esperança e ânimo ao teu povo, abençoando os missionários e abençoando, ó Deus, a igreja perseguida, abençoando, ó Deus, a pregação do teu evangelho. Abençoe a nossa escola bíblica dominical também, o culto, ó Deus, do domingo à noite. Abençoe, ó Deus, também esse projeto de doação de cestas básicas às famílias carentes. Obrigado pelos alimentos que nós temos recebido, pelas ofertas. E obrigado, ó Deus, porque nós vamos superar em nome de Jesus, na fé, na confiança, na certeza que o Senhor tem abençoado esse projeto. Nós vamos superar as 100 cestas. E muito mais do que levar o alimento, levar dignidade, levar alegria, amor, ó Deus, e carinho a essas famílias e levar a palavra de salvação que há em Cristo Jesus. Ó Deus, perdoa os nossos erros, receba nosso louvor, adoração e gratidão. Obrigado por essa noite que se finda. Que todos nós tenhamos sonhos e sonos abençoados. Nos livre de todo mal, acampando teus anjos ao nosso redor. E dá-nos uma manhã abençoada na tua presença, em nome do Senhor Jesus. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e presente consolação do Espírito Santo, sejam com as nossas vidas e com todo o povo do Senhor, mundo afora espalhado, desde agora e para todos sempre. Amém.